Eu sou a Vanilda Sganzella, para quem não me conhece, tenho 65 anos, trabalho desde os 11 anos de idade e, como muitas de vocês, sou uma mulher multidisciplinar, que acumula vários papéis, de profissional, de mãe, de avó, de esposa, de serva do reino ao lado da minha querida pastora Érica Vilar, aqui na gestão de operação ministerial da igreja. E se tem algo que eu aprendi durante toda a minha trajetória, nesses mais de 50 anos trabalhando em várias esferas, é que a sobrecarga de tarefas é real. E por isso eu fui convidada pela pastora Érica para vir falar com vocês sobre, está adiantado o slide de volta, sobre gestão de tarefas, né? Então, vamos lá. A sobrecarga de tarefas, gente, começamos com elas, né? Eu vou compartilhar com vocês algumas estratégias para gerenciar as tarefas. Vou trazer exemplos práticos que eu espero que possa auxiliar vocês nesse dia a dia que todo mundo, nesse corre-corre de todo mundo, né? A sobrecarga de tarefas é um problema em nossa sociedade. Todos nós temos múltiplos papéis, né? A gente vive conectada o tempo todo. É celular, é mensagem, é telefone, é e-mail. Você está o tempo todo conectado e sendo bombardeado por múltiplas distrações, né, no dia a dia. Não tem como você não se sobrecarregar com todo esse bombardeio que você recebe diariamente, né? E a gente chega no final do dia com a sensação de que fizemos muito, chegamos cansadas, mas a gente não avançou no que importa. Eu acho que muitas de vocês já tiveram algum dia esse tipo de sensação, né? Cheguei e trabalhei o dia todo, corri, mas o que eu fiz? O que eu fiz de importante? O que eu fiz que foi importante para a minha vida, né? Para a minha essência? E aí o que acontece? As consequências disso são o estresse, a ansiedade, o esgotamento. E não tem como você fugir disso. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. A gestão de tarefas não é um dom, ela é uma habilidade que ela pode ser aprendida e você pode praticá-la e retomar o poder, o controle sobre as tuas atividades, sobre a tua vida, sobre o seu dia a dia, né? A primeira chave, pode mudar. A primeira chave para destravar a produtividade na gestão de tarefas é você aprender a priorizar suas tarefas. E eu trouxe para vocês uma ferramenta que nos ajuda a identificar o que realmente é importante e urgente, naquele turbilhão de tarefas e atividades que a gente tem no dia a dia. É uma matriz muito antiga, criada por um ex-presidente dos Estados Unidos, que é a matriz de Eisenhower. Ela divide as nossas tarefas em 4 grupos. O grupo de tarefas urgentes e importantes, que são tarefas que você tem que executar imediatamente. Você não tem como fugir delas. O que são essas tarefas? Levantei hoje, meu filho está com febre e eu preciso levá-lo ao médico. Você não tem como deixar para depois, você tem que executar essa tarefa imediatamente. Levantei, tem aqui uma mensagem do meu chefe pedindo para eu montar uma apresentação até o meio-dia. Você não tem como escapar disso, você tem que fazer isso. São tarefas que têm que ser atendidas imediatamente. Aí a gente tem o segundo grupo de tarefas, que são as tarefas não urgentes e igualmente importantes. Esse grupo é o que eu mais gosto, tá, gente? Porque são tarefas que você consegue planejar, que você consegue colocar no seu calendário para que você possa executar realmente com mais prazer, com mais tranquilidade, sem que ela se transforme no quadrante urgente e importante que tem que ser imediato. Então, que tipo de tarefa é essa? Eu vou fazer o aniversário do meu filho, vai ser em setembro, e eu vou fazer uma festa para ele. Você tem como se programar para fazer isso. Você faz uma lista de tudo que você precisa providenciar, faz o prazo que você precisa para cada atividade, e você vai
conseguir executar e fazer a festa do seu filho de forma muito mais prazerosa do que deixar para organizar a festa do seu filho uma semana antes do aniversário dele, não é? E aí, por quê? Porque é óbvio que vão acontecer imprevistos durante essa organização, mas como você está com ela toda planejada, você tem tempo para resolver esses imprevistos. Quer ver uma outra atividade que se enquadra aqui, que você pode planejar e colocar no seu calendário? Separar documentos para o imposto de renda. Quem aqui nunca foi separar os documentos para o imposto de renda, chegou na hora e falou: esqueci de pedir o recibo do dentista. Então, assim, se você deixar essa atividade para a última hora, você vai entrar nesse quadrante urgente, importante, que tem que fazer imediatamente, e é o que vai te sobrecarregar. Então, essa é uma tarefa que você tem que estar aqui, no não urgente e importante. Você tem que planejar essa tarefa. Aí a gente tem o terceiro quadrante, que são as atividades urgentes e não importantes. O que eu tenho que fazer com as atividades urgentes e não importantes? Eu tenho que delegar. Então, vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Puxa, hoje eu resolvi, ao meio-dia, que eu vou fazer estrogonofe no jantar. Nossa, mas não tem carne em casa. O que eu faço? Eu vou delegar. Eu não posso parar o que eu estou fazendo para sair ao mercado comprar carne. Então, eu vou pedir para o meu marido, vou pedir para o meu filho, vou pedir até para um colega de trabalho que está saindo para almoçar, para ele dar uma passadinha no mercado e comprar carne para mim. Então, assim, eu tenho que ir delegando esse tipo de tarefa, porque não são tarefas que eu preciso executar, são tarefas que outras pessoas podem executar por mim. Um outro exemplo. Eu tenho uma consulta marcada para amanhã, eu não vou poder ir, preciso cancelar. Eu não preciso ligar. Não vai fazer nenhuma diferença se minha filha ligar e pedir para transferir isso. Então, você tem que avaliar as suas tarefas sobre esses aspectos. O que realmente é urgente e importante, que você tem que executar imediatamente, o que você pode planejar, o que você pode delegar e, por último, as que você pode eliminar. Quais são as que você pode eliminar? São as tarefas que são não urgentes e não importantes. Elas são distrações nas redes sociais em excesso. É uma coisa que você pode minimizar. Assistir um programa de televisão que você não tem o menor interesse, mas você está lá, senta, liga a televisão e fica assistindo. Responder num grupo de WhatsApp que tem 300 pessoas, você conhece 1% daquelas pessoas, e você está lá respondendo, interagindo. Gente, esse tipo de distração você tem que reduzir, você tem que minimizar no mínimo, ou eliminar de vez da sua vida. E dessa forma, quando você consegue localizar o teu dia a dia, as tuas tarefas, e colocá-las nesses 4 quadrantes, vocês verão que vai ficar muito mais fácil, e a sobrecarga não vai ser tão grande, né? A segunda chave que a gente tem, além da prioridade, é o foco. Ser multitarefa não é eficiência, gente, não é sinal de eficiência. Eu sou uma pessoa multitarefa. E eu acho que nem por isso eu sou eficiente. Quando eu me encho de coisa para fazer, a minha eficiência cai lá para baixo. Por quê? Multitarefas consomem energia. Você se acaba com ela, né? Dispersa do seu foco principal. A produtividade está em você saber escolher a coisa certa e fazê-la bem feito, uma por vez. Isso aumenta a sua produtividade. Então, aqui a gente falou, para você melhorar a sua gestão de tarefas, você tem priorização e foco. A segunda técnica que eu quero trazer para vocês é sobre a gestão de tempo. Porque depois da gente priorizar, saber exatamente qual é a prioridade do nosso dia a dia, a gente tem que ter disciplina para executar. E aí, até você adquirir, se você não tem essa disciplina, tem técnicas que também você pode usar para te ajudar a transformar isso num hábito. E uma técnica que eu trago para vocês aqui é uma técnica bem simples chamada Pomodoro.
Essa técnica, gente, é um parênteses, é chamada de Pomodoro porque ela foi desenvolvida por um italiano na década de 80, e ele usava como timer esses timers de cozinha que eram um tomatinho. E aí a técnica ficou, adotaram esse nome de Pomodoro, é só por isso que o nome dela é Pomodoro. Essa técnica é o seguinte: você trabalha 25 minutos com foco total, sem nenhuma interrupção de celular, redes sociais, ou qualquer conversa paralela. Faz uma pausa de 5 minutos para beber água, respirar, fazer um alongamento, e você faz 4 ciclos dessa técnica. 25 minutos, uma pausa de 5, 25, uma pausa de 5, 25, uma pausa de 5, 25, e aí você faz uma pausa longa. Aí você faz uma pausa longa para almoçar, para ir fazer uma caminhada, para realmente distrair tua cabeça. O que acontece quando você usa essa técnica? Os benefícios são: você vai aumentar o foco e a sua concentração, você vai ter muito mais disciplina, você vai treinar a sua disciplina, e vai ser muito mais desgastante. O seu desgaste vai ser muito menor, porque você não está gerenciando N atividades paralelas. Mas o que eu mais gosto dessa técnica é que eu acho que, acima de tudo, ela ajuda a medir quanto tempo a gente leva para executar uma tarefa. Por exemplo, às vezes eu abro um e-mail para responder, e quando eu vejo, já passou 1 hora e eu não respondi aquele e-mail ainda. Eu escrevi uma frase, parei e fui ver outra coisa. Escrevi a segunda frase, parei e fui ver outra coisa. Além de não ser produtivo, de eu perder o raciocínio, eu levei 1 hora para responder um e-mail que leva 5 minutos, por conta das distrações. Então, é muito legal essa técnica de gestão de tempo, o Pomodoro, porque ela vai te ajudar a focar, a trabalhar centrado e saber exatamente quanto tempo você vai levar para fazer cada uma das suas atividades. Mas, gente, ferramentas ajudam, certo? Next. Pessoal, próximo slide, pessoal. As ferramentas ajudam, mas os hábitos são essenciais. Não adianta nada eu ter 10.000 ferramentas e não criar esse hábito de desenvolver. Então, o que a gente fala? Escolha uma ferramenta que funciona para você. Pode ser um aplicativo, pode ser um planner, pode ser uma lista no seu caderninho, na sua agenda. Veja o que mais funciona para você. Liste todas as suas tarefas, dê as prioridades, revise-as. Diariamente você tem que fazer essa revisão. E, acima de tudo, reserve o seu tempinho para descansar. Descanso não é luxo, é uma necessidade. E o mais importante, gente, é que gestão de tempo, de tarefas, não é encher a agenda de coisa para fazer, mas sim esvaziá-la do que não importa. Você vai pegar todas as suas atividades e tirar tudo que não importa da sua atividade. Isso é fazer uma boa gestão de tarefas. Então, gente, como é que eu vou desbloquear a minha produtividade? Eu vou recapitular aqui algumas coisas que eu falei, mas para vocês memorizarem. Priorizar. Primeiro, realmente usar essa matriz que eu mostrei para vocês começarem a criar o hábito de focar no que importa. Nessa ou em outras matrizes, tem várias ferramentas hoje para isso, para você treinar esse exercício, fazer esse exercício de priorizar as suas tarefas, executar com foco, uma coisa de cada vez, usando um exemplo, a técnica Pomodoro, e criar hábitos consistentes, que levem a sua disciplina diária. Isso é muito importante. Eu vou contar, eu não sei como é que está meu tempo aqui. Ixi, está acabando já, então não vou contar nada, vou passar para frente. Então, assim, desbloqueia. Então, gente, aqui, falando em disciplina diária, eu montei minha agência, vocês autorizaram, hein? Eu montei minha agência com 24 anos de idade.
E eu comecei essa agência com a cara e com a coragem. Eu era recém-casada e morava num apartamento de 2 quartos. E a agência era no 2º quarto. Mas eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada. Então, eu levantava, tomava meu café, me arrumava, tal, passava batom, colocava o sapato e aí eu ia para o 2º quarto trabalhar. Porque eu sempre tive, para mim, assim, eu tinha que estar pronta para sair. Porque se o cliente me ligasse, eu pegava a bolsa e ia para o escritório dele. Isso era assim, uma disciplina. E eu estou dando um exemplo de disciplina para vocês. Porque hoje o que eu percebo foi em 1985. Né? A gente também, muitos anos, né? Mais de 40 anos. Mas, assim, hoje, no home office, eu acho que muita gente se perde no home office porque trabalha de pijama, trabalha de chinelo. Você perde completamente a noção do que é a tua disciplina. E, para mim, o home office, eu tenho que estar pronta para sair. Então, assim, é como se o meu chefe me ligasse e falasse assim, eu preciso de uma reunião com você agora, é como se ele estivesse na sala ao lado, que eu vou levantar e vou para a sala dele. Eu não tenho que me arrumar para ir fazer, para sair, para ir atendê-lo onde ele está. Então, assim, estou dando um exemplo de disciplina. Tem vários outros que eu poderia dar aqui, mas não vou me estender. Então, assim, é muito importante essa disciplina para você realmente desbloquear a sua produtividade e transformar o seu dia a dia. Aí, agora entrando aqui no nosso tema, a mulher multidisciplinar na Igreja do Futuro, né? Depois de tudo isso, eu quero acrescentar algo que eu considero primordial que você saiba. E que é, a gestão de tarefas, gente, não é só produtividade, é propósito. Ser uma mulher multidisciplinar na Igreja do Futuro não significa ser infalível, ter que dar conta de tudo, ser produtivo o tempo todo. Significa ser uma mulher que sabe integrar seus papéis com equilíbrio e propósito. Por quê? Nós não somos apenas gestoras de tarefas, nós somos gestoras de propósito. E a Igreja do Futuro precisa disso, de mulheres que não apenas realizam, mas que inspiram e moldam a novas gerações com sabedoria e muita dedicação. E, para encerrar, eu quero deixar aqui uma frase para vocês, que é: gestão de tarefas não é sobre fazer muitas coisas, mas dar sentido a cada coisa que fazemos. Deixo também o Salmo 37:5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu desejo que cada uma aqui encontre coragem para organizar, priorizar e viver com propósito. Lembrando que tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Obrigada, Deus abençoe a todos. Next. Só o action. O último slide. Não colocaram. Eu tinha pedido para colocar um QR Code aqui, para quem quisesse baixar essa apresentação, para vocês poderem... Mas não colocaram o QR... Aqui, está aqui. Quem quiser baixar a apresentação, é só clicar nesse QR Code, porque aí vocês podem relembrar a técnica, se alguém desejar fazer um treino e experimentar um pouquinho para se orientar. Tem também meu telefone, meu contato, estou à disposição de todas. Deus abençoe todo mundo, muito obrigada por me ouvirem.